Agora que eu tenho revisitado toda essa minha experiência assim para vencer a timidez, ao longo desses últimos 20 anos estudando artes cênicas e teatro, eu fui vendo o quanto de poeira que eu fui varrendo para debaixo do tapete, todas essas experiências traumáticas assim que no início do processo eu até queria fingir que aquilo nunca tinha acontecido, ou tinha medo de ficar mexendo muito, e aquilo voltar a me assombrar de alguma forma. Mas agora que eu estou aqui criando essa série de vídeos aqui para vocês no Viva Bem com a Timidez, e que eu já sou um professor experiente, um pesquisador desse assunto, agora eu já estou mais confiante aqui e descobrimos uma tag que acho que tem tudo a ver com esse momento, que é o meu passado me condena. Então a gente vai cutucar vários temas assim que eram muito desconfortáveis no passado, mas que hoje acho que chegam a ser até engraçados sobre esse assunto assim da timidez e como a timidez me atrapalhava, me torturava quando eu era mais novo assim, e de certa forma foi ótimo, porque foi o que me provocou a estudar teatro, foi o que acabou me provocando a me arriscar como ator, e mudou totalmente a minha vida. Então foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. Então sou muito grato a todo esse sofrimento, todas essas situações constrangedoras e esquisitas que eu fui vivendo no passado, porque sem elas eu não seria provocado a transformação e não estaria aqui hoje, né? Eu sou o Duda Nagli, ator e ex-tímido, e esse aqui é o Viva Bem com a Timidez, o guia prático para ativar o seu lado sem vergonha. Então já deixa o seu like aqui, não se acanhem, deixa o seu like aqui para a plataforma entender que você quer saber mais sobre esse assunto. Ao mesmo tempo também compartilha aí com seus amigos que estão precisando de um empurrãozinho aí para se tornar mais cara de pau, e vamos nessa. Bom, acho que a gente pode ir lembrando de alguns fatos aqui numa ordem mais ou menos cronológica. Eu lembro muito que quando eu nasci, a minha mãe era apresentadora do jornal Hoje na TV Globo. E então todo lugar que a gente saía na rua, as pessoas ficavam olhando para minha mãe, para gente, e eu ficava às vezes muito envergonhado com essa situação. A minha mãe é uma pessoa extrovertida, então a gente estava no shopping, aí de repente a gente estava conversando, e aí a minha mãe sentia que tinha pessoas prestando atenção assim, animadas com a presença e querendo interagir. E eu, por um lado, eu via que tinham pessoas prestando atenção, eu queria falar mais baixo, tipo, para ficar reservado dentro ali da bolha, né? E ela sentia que as pessoas estavam prestando atenção, ela falava mais alto, ela projetava mais, incluía as pessoas na conversa, aí eu ficava querendo sumir. Isso era uma coisa recorrente, a ponto de, às vezes, eu deixar minha mãe andando na frente e andando atrás, ou eu andava na frente e ela ia andando atrás, pra eu não estar junto. Tipo, às vezes quando eu tava atrás eu ouvia as pessoas, olha, aquela moça da televisão. Aí eu chegava pra ela e falava, ó, aquela pessoa ali, aquele pessoal ali adora você, aquele pessoal ali não vai muito com a sua cara não. Mas eu lembro que sempre que eu ia sair na rua, assim, com a minha mãe, atraía muito mais atenção do que eu preferia me misturar ali na multidão, e a minha mãe acabava que saía quase como se estivesse segurando uma bandeira, assim, atraía muita atenção das pessoas, isso me tornava vulnerável, sabe? E agora em relação a essas questões mais íntimas, assim, de namoro, de paquera, quando eu era adolescente, paquera é muito palavra de velho, né? Mas agora eu sou um pai, eu posso falar palavras de velho, eu tenho cabelos grisalhos e barbas grisalhas, mas, mas eu lembro que meus amigos todos já tinham dado o primeiro beijo e eu não, sabe? Tipo, eu fui um cara meio lento, assim, que analisando hoje em dia, tipo, alguns meses de diferença não é uma coisa grave, mas para aquela época, com 15, 16 anos, aquele negócio vira uma eternidade, né? Alguns meses de diferença viram uma eternidade. E eu lembro que eu morria de vergonha de dar o primeiro passo, de chegar nas meninas e era extremamente doloroso, sofrido, era muito estranho, assim. Mas isso faz parte também da adolescência, né? Grande parte dos adolescentes vive isso. Mas agora, tipo, muitos anos depois, quando eu estava já na faculdade, eu lembro que eu sofri um impacto muito grande, porque eu estudei em 2 colégios a minha vida toda.
primeiro do maternal até a quarta série, que agora eu não sei qual é no vocabulário atual, porque toda hora eles mudam a nomenclatura do programa de ensino, não sei porquê, acho que para uma geração não conversar com a outra, né? Só pode ser. Mas aí, depois eu fui da quinta série até o terceiro ano, ou seja, todo o ensino médio, eu fiquei no mesmo colégio. E aí fui para a faculdade, onde era um bairro novo, um universo novo. Quando você está na faculdade, você já começa a ter um ensaio do que vai ser o mercado de trabalho, né? E chegando ali, eu tinha que apresentar os meus projetos na frente de todo mundo, fazer um monte de trabalho em grupo. E eu comecei a ter muita dificuldade com todas essas pessoas que eu tinha acabado de conhecer, a me entrosar e já começar a fazer esses ensaios do que seria o universo profissional, de trabalhar com publicidade e propaganda, que era o que eu estava estudando na época. E eu lembro que eu ficava muito envergonhado de apresentar os projetos na frente de todo mundo, apresentar os trabalhos na frente de todo mundo. Tinha que segurar um papel, a minha mão tremia. E aí foi por isso que eu resolvi procurar aula de teatro, para começar a fazer alguma coisa para resolver esse problema, porque eu sabia que ia me causar um problema muito sério, assim. E foi excelente porque realmente eu tinha tanta vergonha de fazer aula de teatro que eu não deixava ninguém saber que eu estava fazendo aula de teatro. Só os meus melhores amigos e os meus parentes mais próximos sabiam que eu estava fazendo aula de teatro. E eu fui fazer aula particular de teatro, que é uma coisa que parece até um paradoxo, né? Que você pensa em teatro, você pensa num palco na frente de um monte de gente. Mas eu fui fazer aula particular primeiro com a Camila Amado, que foi minha primeira professora. E depois eu fui me sentindo mais confortável ali, e aí fui fazer cursos em grupo também, mas no primeiro momento eu comecei a fazer aula particular. Era uma situação muito constrangedora, assim, mas muito edificante, no sentido de que foram vários exercícios que eu fui aprendendo, várias situações que eu fui me colocando à prova e que foram muito importantes, e muitos aqui eu estou até passando para vocês no método do Viva Bem com a Timidez, que primeiro é a leitura em voz alta, mas isso é papo para outros vídeos mais detalhados, né? E alguns anos depois dessa primeiro aula particular, depois aula de grupo, aí um tempo depois eu já fui começando a ficar mais soltinho, falei, não, eu comecei a flertar com a ideia de trabalhar na televisão como ator de novela e tal, porque eu cresci também vendo os bastidores da TV, porque a minha mãe, além dela apresentar o telejornal, ela fazia as entrevistas. Todo sábado tinha uma entrevista, que ela entrevistava normalmente artistas, músicos, atores. Então eu acabei sempre convivendo assim com os artistas em festas, jantares. Por exemplo, um dos meus melhores amigos no colégio era filho do Chico Anísio, aí eu convivia com o Chico Anísio, convivia com, sei lá, ia nos jantares, eu convivia com as pessoas da TV de perto, então eu tinha desmistificado um pouco essa coisa do ídolo da TV e tal. Para mim era uma coisa normal, eram pessoas normais que eu convivia normalmente, mas o fato de ser o centro das atenções eu ficava muito incomodado e muito assustado, assim, eu não me imaginava. Ao mesmo tempo, quando eu era criança, eu gostava muito de me fantasiar de He-Man, Thundercat, Jaspion, Super-Homem. Quando estava frio era Super-Homem, Jaspion. Quando estava quente era He-Man e Thundercat. Mas pelo tamanho da roupa, né? E quando eu fui fazer aula de teatro, eu meio que lembrei um pouco desse universo, porque eu gostava muito de brincar de bonequinho, que é como se fosse o diretor e o roteirista controlando todos os bonequinhos, né? E gostava muito de brincar fantasiado em primeira pessoa, que é como se fosse o papel do ator, que é o faz de conta. Tipo, agora eu sou o Super-Homem, agora eu sou o Wolverine, agora eu sou o Jaspion. E aí você vai trabalhando em primeira pessoa, no faz de conta, como se você fosse aquele personagem. E aí, quando eu comecei a estudar teatro, depois eu comecei a fazer umas aulas de interpretação para TV e vídeo. Então tinha umas câmeras e tal, só que normalmente a gente fazia as cenas como se fosse um teatrinho com a câmera longe. Quando eu tinha que fazer algum teste, algum monólogo mais específico e tal, eu tinha que fazer com a câmera parada e muitas vezes um enquadramento bem fechado, assim como se fosse close ou plano americano. O plano americano pega daqui até aqui e o close é só o rosto, é como se fosse o rosto do tamanho da tela. Então você não...
E se você ficar mexendo muito como eu estou mexendo agora, não funciona, de jeito nenhum, não funciona. Então você tem que ficar com o corpo todo parado, estático, encaixar o rosto assim no lugar fixo. E tem umas técnicas também de você ficar em pé, meio encaixado assim. Mas o fato é que você tem que meio que congelar a cabeça, assim, o pescoço. E só que são cenas, normalmente as cenas mais fechadas são as cenas mais importantes. Tipo, o Eu Te Amo, Casa Comigo, ou alguém morreu na história. Sempre as cenas mais importantes que começa, oi, tudo bem? É cena aberta. Que horas são, não sei o que, tudo cena aberta. Aí depois começa a ficar, quanto mais íntimo, mais vai fechando a lente, assim, a câmera vai fechando. Então, nessas cenas mais importantes, você tem que ficar com o corpo todo congelado, ou seja, tem que ter uma super consciência corporal, um desprendimento mesmo, assim, do corpo com o resto, e você tem que contar a história só com o rosto, só com a máscara. E eu morria de vergonha, eu ficava muito constrangido de imaginar que a câmera estava dando um zoom na minha cara, assim. E eu lembro que o professor ele chegava a pegar outros alunos assim do curso. Ó, segura uma perna do Duda, segura a outra perna dele. A minha perna, tipo, eu queria ficar parado, só que o meu corpo não conseguia. Então eu ficava tremendo, eu ficava querendo me mexer. E aí teve vezes do professor colocar um ator segurando cada perna, assim, a minha perna tremendo, para eu ficar parado e conseguir fazer o texto. Só que você tem que ficar parado e fazer um monólogo como se você estivesse vivendo aquela situação extrema da vida do personagem. É uma coisa de maluco, assim. Demorei muito para acostumar com isso e até hoje eu tenho que usar bastante técnica, assim. Não é uma coisa muito natural para mim chegar na frente de todo mundo num estúdio, que quando você vai fazer uma cena importante de novela, tem umas 50 pessoas paradas ali olhando. Não paradas, né? Cada um está fazendo a sua coisa, assim, a sua função ali, porque é uma engrenagem bem complexa que está funcionando. Mas muita gente fica ouvindo o que você está fazendo. Muitas pessoas estão ali, a continuista, por exemplo, ela está anotando se eu ajeitei meu cabelo assim no meio da frase, ela anota a frase, o momento que eu fui, passei um dedo da mão direita, joguei o cabelo para trás da orelha e continuou. Ela anota aquilo ali, porque aquilo ali, se for fazer de novo, aquela cena tem que fazer tudo igualzinho, porque são várias câmeras, aí para uma coisa encaixar com a outra na edição, é tudo muito profissional. E é difícil por isso também, porque tem um monte de gente ali, cada pessoa fazendo a sua parte para o negócio funcionar, e o ator ele está meio exposto, né? Ele tá na linha de frente ali. Então, resumindo, quando você tá ali na frente das câmeras, o fato de você estar envergonhado e estar ali em ebulição interna, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, por mais que você pareça que tá tudo bem, por dentro você tá ali fervilhando, blá, 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 blá. O tímido ele tende a ficar mais assim, né, do que uma pessoa que tá mais tranquila na frente dessas situações assim. Muita coisa vai acontecendo assim e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Acho que essa é a grande jogada, assim. Você tem que aprender a conviver com todo esse caos interno e se manter presente naquela situação, ou numa cena ou na vida real. Agora, anos depois disso tudo, quando eu fui para Califórnia em 2010, eu queria muito aprender a falar inglês. Eu falava muito mal inglês, apesar de ter estudado, feito cursinho de inglês, ter inglês no colégio. Eu falava inglês, um inglês muito básico e muito pouco vocabulário, muito pouco traquejo social em inglês. Aí eu falei, preciso ficar um tempo fora para me jogar um pouco. E eu estava vivendo, tipo, já era em 2009, eu tinha feito uma novela bem interessante, assim, que teve um destaque forte, que foi Caminho das Índias. Então aí também viajei o Brasil todo nessa época. E essa época eu gostava de fazer mochilão, entre uma novela e outra eu ia viajar. E aí eu tive a ideia, falei, vou ficar 6 meses, que era o tempo que o visto de turista permitia, vou ficar 6 meses morando na Califórnia. Eu tinha grandes amigos morando lá em Los Angeles, ali nos arredores de Los Angeles. E aí falei, perfeito, eu vou ficar lá em Los Angeles, vou fazer cursos, vou aprender inglês e quem sabe eu vou ter uma chance para fazer um filme de Hollywood. Eu achava que era muito fácil, como tinha sido fácil para mim aqui, quer dizer, não foi nada fácil, mas deu certo, né? Então eu fiquei tipo confiante, falei, vou chegar lá e como eu não falo inglês, eu vou poder usar isso a meu favor. Eu pensei que era moleza, né? E aí quando eu cheguei na Califórnia,
eu comecei a ver que eu não entendia nada que estava escrito nas placas na rua. Quando eu ia conversar com as pessoas, eu perdia todos os timings de piada, de comentário. Quando eu conseguia formular a frase na minha cabeça para tentar falar, além de sair tudo meio duro, artificial, estranho, o assunto já tinha mudado. Então eu virei um analfabeto sem senso de humor. Então, os meus traquejos ali de comunicação, que eu já estava bem mais avançado em 2010, já era bem menos tímido, a timidez já não era mais um problema para mim, mas aí quando eu cheguei lá, eu voltei várias casas, assim, porque eu fiquei perdido, fiquei sem vocabulário, sem senso de humor, e aí a vergonha foi crescendo, a timidez foi voltando, assim, ressurgindo das cinzas, o fênix, a timidez fênix foi voltando. E aí eu demorei, sei lá, desses 6 meses, eu acabei ficando 5, porque eu peguei um trabalho no Brasil, voltei um pouco antes, e eu fiquei tipo 4 meses, 3 meses mega travado, aí 1 mês eu fui me soltando, só depois que eu fui voltar a ter uma vida social um pouco mais forte, aí comecei a ter amigos, fazer amigos lá e tal, mas foi bem mais difícil e trabalhoso do que eu imaginava. Não, e muito engraçado o episódio aqui, que um pouco antes de eu ir para Califórnia, eu fazia um personagem que era totalmente diferente de mim. Ele era um vândalo, um cara que fazia bullying com todo mundo, batia em todo mundo na rua, e ele era mega extrovertido, ele é zero parecido comigo nesse sentido, assim, de lidar nas situações. Era o cara que falava alto em tudo que é lugar, buscava ser o centro das atenções o tempo todo. Então, nessa mesma época que eu fazia esse personagem assim, as pessoas achavam que, normalmente, quando você faz um personagem assim, as pessoas tendem a imaginar que você é mais ou menos assim, porque elas tendem a te ver na novela de um jeito e acham que você é parecido. E era bem numa época que eu estava mega recluso, assim, eu não queria dar muita entrevista, eu falava, quem tem que aparecer é o personagem, não o Duda. Então, eu já era uma fase que eu já estava meio recluso nos trabalhos anteriores. Aí nesse trabalho potencializou ainda mais, eu estava num momento de concentração ali, que eu estava só gravando a novela, não estava saindo muito para festa, não estava fazendo muitas coisas, não estava aparecendo muito. E aí chegou um momento assim que rolou até Duda, você precisa dar entrevista, divulgar o personagem, divulgar a novela, o trabalho. Aí eu sei, mas putz, agora eu não tô muito nessa vibe, tentando fugir assim. Até que chegou um momento que não deu mais para enrolar, para postergar. E aí eu já tava, o pessoal do Video Show, do Faustão, do Fantástico, um monte de coisa tava tipo, quando é que a gente vai marcar, sabe? Tinha que, já tinha se criado uma expectativa e fazia parte ali do acordo, participar dos programas da emissora para ir divulgar o trabalho e tal. E aí eu enrolei o quanto deu, depois eu tive que ir. Aí eu lembro que eu fui logo no Faustão. E aí o personagem estava bombando, eu fui com o Antônio Caloni, que era meu pai, e a Ana Beatriz Nogueira, que era minha mãe, todo mundo ao mesmo tempo no Faustão. O Faustão sempre era aquela confusão, né? Tinha o auditório, tinha as dançarinas, tinha um monte de outros artistas ali participando juntos. Já tinha ido algumas vezes ali no Faustão e tal, mas dessa vez, como eu tinha ficado um tempão sem aparecer, acho que acabei criando uma expectativa e uma expectativa interna também, né? Uma ansiedade, assim, também, por conta disso. E aí, nessa coisa do Faustão falando mais que a boca, todo mundo participando junto, eu ali perdidão, nossa, que estúdio enorme, olhando para tudo meio turista ali no meio, né? Porque no meio disso tudo você fica ali, que legal, sempre vê no domingo ali, quando você vê, você tá lá dentro, é uma viagem isso. E eu lembro que do nada, o Faustão me deu o microfone, eu lembro que eu falei, muito louco tudo isso. Aí ele já tirou, louco, bicho, não sei o que. E aí ficou bem, tipo, o que você tem a dizer? Eduardo Nagli Marques, abre aspas, é muito louco tudo isso. E corta, né? E aí eu nem sei se eu tive a oportunidade de falar outras coisas naquele Faustão, mas naquele dia, né? Naquele domingo. Mas foi engraçado porque aí já virou... Meus amigos todos de infância ficavam me sacaneando. Acabou que meus amigos não me deixam esquecer isso até hoje, digamos assim. Que foi engraçado esse negócio, é muito louco tudo isso. E aí tinha uma situação engraçada também, que eu ficava bem... aí mistura timidez com a falta de experiência também profissional, né? Que era quando eu tinha que
conversar e debater ali questões do personagem, do trabalho, com os autores da novela, com os diretores e tal. E teve uma vez que a gente estava era Páginas da Vida, em 2006, que o Manuel Carlos era o autor da novela e estava visitando o set de gravações ali no Projac. Aí só dele estar lá, todo mundo, nossa, o Manuel Carlos está aí, não sei o que, aí já ficou aquele clima mais tenso ali, né? O chefe está aqui, né? Ele veio visitar a gente, ver as coisas. E sendo que o autor de novela tem o poder de mudar o destino do personagem e, consequentemente, o do ator junto, né? Que é a caneta dele tem muito poder, né? E aí fica aquele clima tenso. Eu lembro que aí depois a gente estava conversando na sala de leitura, tinham alguns outros atores juntos ali e tal, mas depois acho que o pessoal foi fazendo outras coisas e tal. Aí eu fui trocar uma ideia com ele, assim. Aí eu cheguei assim e falei, o personagem, ele era jovem, ele era um cara, ele era filho do jardineiro que fingia que era o filho do patrão, neto do patrão, pra namorar com a Patricinha. Era a história, né? Que ele foi levado nessa situação até meio sem querer, mas depois ele ficou preso nessa mentira durante um tempo, até que a coisa toda entra em colapso e a verdade vem à tona e tal. E aí eu tava pensando assim, ele era um estudante de educação física que surfava, pegava onda. E eu tinha um monte de amigos surfistas, e eu tinha... o Rio de Janeiro tem os seus dialetos específicos, a galera do surf, a galera do futebol, a galera do jiu-jitsu, não sei o quê. E aí eu fui fazendo essas pesquisas assim de gírias e jeito de falar, e fui perguntar para ele assim se eu teria a licença poética e a liberdade de dar o tom do personagem, que é a coisa mais natural do mundo. Aí eu lembro que o jeito que eu fui falar com ele, pisando em ovos, assim, mega constrangido, né, de estar ali, meio tateando, sem saber como me expressar e tal. E aí eu lembro assim, eu posso usar uns cacos? O caco é como se fosse uma palavra, por exemplo, colocar, tipo assim, brother, gírias e palavras assim no meio das frases, no meio dos textos escritos da novela, você poder ter algumas palavras para colocar ali o vocabulário jovem, as gírias do personagem e tal. Eu fui perguntando para ele, se eu posso mudar umas palavras, colocar mais de acordo com o vocabulário jovem, a minha embocadura, não sei o quê. Aí eu posso fazer isso? Aí ele chegou e falou, tiro da novela. Aí eu fiquei com aquela cara assim, né? Aí ele, tô brincando, mas não faça isso. Aí eu fiquei naquela assim, travado, sem saber até que ponto era a brincadeira. E aí eu fui soltando aos poucos ali, e ele curtiu, que ele foi incorporando no texto, aí eu fui vendo. Mas eu lembro que eu ficava muito constrangido na hora de conversar com os chefes, sabe? Tipo, chefofobia, sei lá como é que existe isso. Mas eu ficava mega intimidado, mega constrangido de conversar com as pessoas que ocupavam postos de liderança que podiam alterar o meu futuro, sabe assim? E eu demorei bastante para me sentir mais confortável nessa condição, assim, é muito engraçado isso. Pelo fato de eu estar tímido, né, de uma forma geral na vida, acho que isso contribuía para potencializar essa ansiedade de antecipar possibilidades negativas que o tímido faz muito, né, de achar que, putz, foi bem uma coisa que eu falei que atrapalhou, ou, porque eu fiquei nervoso, aquilo ali me atrapalhou muito. É o cara ficar se julgando o tempo todo, né? Ficar se punindo, super rigoroso. Todo mundo pode errar, menos o tímido. O tímido, quando ele erra uma coisinha, ele acha que aquilo foi o fim do mundo. Então, acho que isso potencializava nessas situações assim que eu tinha que lidar com pessoas importantes dentro do meu trabalho. Mas eu acho que, acho que foi o processo todo de amadurecimento, de eu ter mais experiência, mais técnica de comunicação, de oratória, de conseguir colocar melhor o meu ponto de vista. Acho que foi tudo contribuindo para depois eu ficar mais confortável nessas condições, assim. Mas eu lembro que era uma situação que eu ficava sempre muito
muito desconfortável, eu ficava suando, ficava com o coração bum, 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 bum. Tinha vontade de falar e não falava, e depois putz, eu devia ter falado. E quando eu falava também de um jeito estranho, aí tinha dificuldade de conexão. Tem outros vídeos aqui da série, a gente fala mais sobre essa coisa da presença, o estar presente, estar pleno, a capacidade de se conectar com o outro, né, que é muito importante, que com a timidez você acaba criando quase que um bloqueio, assim, você quase quebra o sinal Wi-Fi. Por exemplo, você tem um roteador de Wi-Fi na sua casa. Se você bota o roteador atrás de uma parede de concreto, o sinal não passa, o sinal fica batendo ali e quando chega aqui, fraquinho. É quase como se tivesse ali um obstáculo físico, né, bloqueando o sinal. Então é muito louco tudo isso. Uma coisa que meu passado me condena, que vai ficar registrado para sempre. Eu tive a oportunidade de dar entrevista para Marília Gabriela, um episódio para mim histórico. Eu adorava assistir as entrevistas dela, adoro ainda. E quando eu fui, isso foi em 2005, estava, sei lá, meu terceiro trabalho na TV, fui participar do programa dela. E aí quando eu estava no carro, chegando no estúdio para gravar, eu lembrei, putz, eu acho que ela no final, ela pede para falar uma frase impactante. Aí eu tomei a pior decisão do mundo. Primeiro que eu já não tinha feito meu dever de casa, é uma coisa que eu falo muito aqui no Viva Bem com a Timidez, é que quando você é tímido, você tem que usar essa ansiedade, esse sofrimento, quando você fica sofrendo por antecipação, para você usar isso como um combustível para você se preparar melhor. Então, se você já está intimidado com uma situação, se você se preparar antes, você vai ter muito mais recurso para superar aquela situação complicada. E aí eu fiz exatamente o oposto. Eu cheguei ali, eu lembrei em cima da hora, ou seja, eu não tinha feito o dever de casa, e aí em vez de eu falar, então aqui eu vou pensar agora, vou anotar as frases mais importantes, pensei, na hora eu vejo isso. Porra, a pior coisa que eu podia fazer. E aí chegou lá, a entrevista foi super bem, assim, na medida do possível. Eu realmente consegui participar ali de uma forma plena. Eu fiquei envergonhado, sim, mas eu era ali um jovem de, sei lá, 22 anos, participando de uma entrevista. E é uma entrevista que parece uma sessão de psicanálise, é uma entrevista super profunda, não é uma entrevista superficial. E era num estúdio com vários profissionais ali que eu não conhecia. Então aquilo é um agravante ainda maior para quem é tímido, né? Só de imaginar, por exemplo, agora eu estou gravando aqui com o Cauê, o Léo e a Ana. Então são 3 pessoas aqui atrás da câmera, só que são 2 câmeras e ainda tem a possibilidade de imaginar milhares de pessoas que podem assistir esse vídeo. Então eu estava lá no estúdio gravando com a Marília Gabriela, eu já tinha todos esses agravantes. E aí chegou um momento que ela chegou e falou, agora uma frase. Aí eu, uma frase. E eu ainda cheguei e falei para ela, nossa, quando eu estava no carro, eu lembrei que você pergunta a frase, o cliente quer falar, então tudo bem, então não precisa falar frase nenhuma. É isso aí, pessoal, a entrevista foi ótima, e termina. Só que não, ela foi insistindo, e eu fiquei no corner, assim, acuado. Cada vez que ela perguntava, eu ficava mais constrangido e mais envergonhado. E até que ela chegou, pô, você não lembra nenhuma frase? Então diz uma palavra, sei lá. Aí eu, vida. Aí ela, ótimo, vida. Aí também virou piada no meu grupo de amigos. Até hoje o pessoal me zoa. Fala, uma frase, vida. Em uma outra situação, assim, muito estranha que eu vivi... Acho que em 2 episódios o pessoal me chamou para participar da Dança dos Famosos, que era uma coisa que bombava no Faustão, na TV Globo, e bomba ainda, né? Agora eu não sei como é que tá com esse novo, Faustão mudou de canal, eu não sei se a Dança dos Famosos ainda ficou na Globo, enfim. Mas dançar é uma coisa que eu já fiz até preparação. Anos depois eu fiz um personagem que dançava funk, aí eu fiz preparação de dança de funk. E era a Bruna Marquezine e eu fazendo aula de funk. Era, putz, essa situação também, se eu pudesse enfiar a cabeça no chão e sumir, porque ela era a funkeira e eu era o herdeiro que fazia baile funk na mansão da minha vovó Leonor.
a novela chamava Salve Jorge. Mas enfim, antes disso, foi antes disso essa história da dança dos famosos, foi bem antes disso. E aí o pessoal me chamou para fazer a dança dos famosos e a última coisa que eu ia fazer era participar da dança dos famosos. Só de imaginar que eu tinha que dançar na frente de pessoas eu já ficava mega constrangido, envergonhado. Agora, fazer isso na frente do Faustão e do Brasil inteiro ao vivo, isso aí era uma coisa de outro planeta. Sendo que dentro do universo artístico, não era uma coisa normal, assim, alguém recusar participar da dança dos famosos. As pessoas ficavam tipo, pô, me chama aí, não sei o quê. Sei lá, só que pra mim era uma coisa meio automática, assim. Falava participar da dança dos famosos, eu me imaginava no Japão, na Austrália, no outro lado do mundo, mas não me imaginava na dança dos famosos. Mas foi engraçado isso, assim. Depois de alguns anos, eu tava até, sei lá, entre uma novela e outra, precisando trabalhar, até falei, então lembra de mim? E aí não rolou também, né? Tipo, vingança do destino, o mundo dá voltas, né? Mas eu lembro que rolou isso e eu, tipo, não cogitava e todo mundo ficava em volta de mim. Pô, mas é uma oportunidade ótima, tem uma visibilidade incrível. Eu sei exatamente por isso que eu não vou de jeito nenhum. Ai, muito bom poder revisitar todos esses traumas e encarar isso tudo de uma forma mais leve, tirar isso tudo debaixo do tapete, porque todas essas experiências na nossa vida são importantes pra gente ser quem a gente é, né? Então, o meu objetivo aqui nessa série de vídeos e também no curso Viva Bem com a Timidez é exatamente poder oferecer para vocês a minha experiência para você usar isso tudo como um atalho para você não ficar como eu fiquei, sei lá, 10 anos até sair de uma timidez severa que era realmente criava obstáculos em todas as esferas da minha vida, pessoal, familiar, amorosa, profissional e tal, até ter uma convivência mais harmônica, mais pacífica com a timidez, que eu brinco que ao mesmo tempo que você não é tímido, você está tímido, viva bem com a timidez, é no sentido de que ela vai estar sempre com você, é só uma mudança de perspectiva para ela não deixar de ser um monstro, igual frase de professor de colégio, deixar de ser o bicho de 7 cabeças e ser uma coisa que você vai aprender a conviver com ela, vai fazer aquela diplomacia ali, mas vai conviver com ela de uma forma saudável e harmônica. E ela vai te provocar, porque muitas vezes a coragem, ela não é a ausência de medo, muito pelo contrário, é você pegar o medo, enfrentar e vencer, usar o medo como um combustível, né? Então, se você está gostando dessa série de vídeos aqui, do Viva Bem com a Timidez, eu te recomendo também, além de assistir aos vídeos, a baixar o meu e-book, o Guia Prático para Vencer a Timidez a partir de hoje, onde lá tem mais pesquisas, mais embasamentos teóricos e exercícios práticos para você começar a fortalecer ali as suas ferramentas da comunicação e ganhar mais confiança. E vem comigo que é só o começo. Te espero no próximo vídeo.